Olá! Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Você está curtindo nossas boas histórias? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Que assim você nos ajuda a crescer, né? A espalhar as boas ideias que estão dentro das boas histórias que aqui a gente conta. Hoje nós vamos contar a história chamada Fé Raciocinada. Eu iniciava no curso de Direito quando conheci o professor Mário de Filosofia. O cara era uma inteligência ímpar, porém era ateu e debochado, tendo como referência o famoso filósofo recifense Luiz Felipe Pontet. Como eu era espírita, andamos tendo boas discussões. Eu tentava convencê-lo de que Deus existe e ele se divertia fazendo um pouco caso da minha crença. Ora, meu jovem, veja o sujeito nascer numa família rica, bonito, saudável, passar a vida passeando pelo mundo na companhia de amigos endinheirados e gastando com belas mulheres. Vejo muita gente passar fome, morrer precocemente nas guerras, de bala perdida, de dengue, feios que dói, vivendo permanentemente escapando do perigo iminente. O que vejo me diz que se Deus existir, ele é um tanto quanto parcial. Comentários como esse esquentavam o clima dentro da sala de aula, animando um curso que imaginava seria sem graça, mas que veio se tornar empolgante, deixando saudades quando o semestre acabou. Após participar de uma palestra na Casa Espírita, fui convidado a fazer parte da equipe responsável pelas visitas aos doentes do Hospital do Câncer. A minha ideia era levar consolo e, quem sabe, alguma informação a respeito da doutrina a quem visitasse. Lembro que paramos diante da porta de um quarto e ficamos esperando. Não demorou muito, a porta se abriu e uma senhora apareceu por trás dela. O líder da equipe se apresentou dizendo do propósito da nossa presença e pediu para entrar. A senhora pensou um pouco, voltou para dentro do quarto, onde ficou por alguns instantes trocando ideias com o doente, até que finalmente autorizou a nossa entrada. O chefe da equipe pousou a mão no meu ombro e disse que o caso era meu, que eu fizesse o melhor. Como está, professor Mário? Morrendo. Pela primeira resposta, vi que minha tarefa não seria fácil. Como é mesmo o seu nome? Mateus. Ah, o cobrador de impostos corrupto. Não, esse era o apóstolo. Acredita mesmo nessas bobagens? Se não acreditasse, não estaria aqui em nome de Jesus. Não seria em nome do seu próprio orgulho? Deve ser bacana os outros saberem que você é uma espécie de santo. Olhei para Mário e vi um homem sendo consumido pela desesperança e pela dor. O que é isso que você tem na mão? Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele de tamanho pequeno, e o coloquei no alcance das mãos de Mário. Espírita! Vocês acreditam que há vida depois da morte, que os mortos andam por aí se comunicando com os vivos? Li Nosso Lar. Fala sério, o Chico é pirado. No que acredita, professor? Que eu estou sofrendo e que vou morrer. Que Deus é uma invenção para que a gente possa suportar o peso da vida. Que você está aí perdendo seu tempo comigo só para que seus amigos vejam o tanto que você é bonzinho. Mas não se preocupe, como diz Pontet, sem hipocrisia não há civilização. Isso é a prova de que somos desgraçados. Precisamos da falta de caráter como cimento da vida coletiva. Pois é, acabado o meu encontro com o Mário, saí dali arrasado. E disse para o pessoal da equipe que não queria mais voltar ao hospital e nem conversar com aquelas pessoas. Os membros da equipe entenderam
e voltei a ajudar na sopa e ouvir palestras. Mas não era a mesma coisa de antes. As palavras de Mário feriram minha fé de um jeito quase mortal. Tive que largar a casa espírita uns tempos e me envolvi mais com a vida em família para ver se reencontrava a alegria que havia perdido na triste visita. Acordei um dia me sentindo mal. Minha mãe marcou uma consulta com um médico. Ele me virou de cabeça para baixo. Fiz milhares de exames e descobri que tinha um câncer e que tinha de ser submetido a algumas sessões de quimioterapia. Amigo, teve um dia que cheguei da quimio tão ruim que pedi a Deus para me deixar morrer. Deitei na cama, fechei os olhos e quando abri de novo os olhos, Mário estava ao meu lado. Sua mãe me deixou entrar. O que é que você está fazendo aqui? Ora, vim retribuir a visita que você me fez no hospital um ano atrás. Como me arrependi por aquela visita, meu Deus! Você não morreu, não é? Está bem vivo para poder vir aqui me dar o troco. É isso mesmo, Mateus. Diz para mim, ainda acredita na bondade do Papai do Céu? Meu estômago embrulhou e não teve jeito de eu mandar aquele sujeito para o inferno, em alto e bom som, como desejava. Pensei que Mário havia ficado satisfeito com a visita e não ia aparecer mais, mas era apenas a primeira de muitas visitas. Enquanto durou o tratamento, ele estava presente, sempre aparecendo na hora certa ou errada. Depois de cada momento de crise que eu tinha, e o pior, é que minha mãe o adorava, o achava simpático, feliz e dizia que ele me fazia um bem danado, pois toda vez que ele ia embora, deixava-me para trás mais vivo. Mal sabia ela que ele era o próprio demônio e que ansiava por roubar a minha alma, por destruir minhas convicções. Entrei em coma mais de uma vez, sabia? Não. Vi o que tem do outro lado, meu amigo. Quer saber o que é? Não. Mas vou lhe dizer a si mesmo. Nada. Tá bom, Mário. Eu acredito em você. Existe a dor e não existe Deus, existe o nada e não existe nada além do nada, existe o sofrimento, existe você para me fazer mais miserável do que eu estou me sentindo. Pois é, o Mário acabou com a minha vida. Fiz com que eu jurasse para mim mesmo que se saísse daquela, eu nunca mais pisava numa casa espírita, nem passaria na frente da porta de qualquer templo, que não ia participar nem da Associação dos Ateus, se me convidassem. Depois da última sessão de químio, o Mário sumiu. O dia que o médico me disse que eu estava curado, recebi pelo correio o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo que tinha dado para o Mário no dia da visita que fiz a ele no hospital. O primeiro impulso que tive foi de rasgar o livro, mas eu pensei melhor e imaginei que eu bem que poderia visitá-lo, que nele tinha me visitado, e rasgar o livro na cara dele. Foi o que eu fiz. Durante uma conversa que tivemos, ele havia me dito onde morava e não foi difícil chegar lá. Na porta, esbarrei com o jardineiro da casa. Por favor, aqui é a casa do professor de filosofia Mário? O cara me olhou meio sem jeito. Era. Não é mais? Ele se mudou? O senhor sabe o novo endereço? Talvez não estejamos falando da mesma pessoa? Deixe-me mostrar a foto dele no meu celular. O jardineiro pegou o celular e ficou olhando a imagem de Mário, rindo de algum momento miserável meu. Desculpe, meu moço, mas o professor de filosofia Mário, que morava aqui, esse mesmo da fotografia no seu celular, morreu de câncer faz 2 anos. Não é preciso dizer que depois dessa, voltei para a casa espírita, para a sopa, palestras e para a equipe de visitação de doentes do Hospital do Câncer. Outro dia, participava de uma reunião de desobsessão, onde um sujeito estava possuído por um espírito que desejava vingança quando sentiu um impulso irresistível e saía em defesa do obsediado. Sei que esse homem deu fim na sua vida na carne, mas ele cumpriu muitos anos de prisão. Foi feito justiça.
O espírito revoltado argumentou: eu estou morto e ele vivo. Onde está a justiça? Sinceramente, não saberia retrucar esse argumento, mas havia um espírito que estava ao meu lado, que entrou na minha cabeça e usou da minha boca para responder. O perdão é maior do que a justiça. Ele cabe onde a justiça não seria suficiente. Luiz Felipe Ponte. Perdoe, para ser mais perfeito do que aqueles que fazem justiça na terra. O espírito se deu por satisfeito e abandonou obsediado a sua própria imperfeição. Tornei-me a partir daí médio de um espírito zombeteiro e ateu. Gostaram da história? É uma história que fala de fé. Não é verdade? A vida fica mais fácil quando a gente tem fé. Dizem os amigos espirituais, aliás, eles vão mais além, que sem fé a vida é apenas apreensão, que é preciso a gente acreditar, ter fé. Se você gostou dessa boa história, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, peço novamente. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima boa história.